Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Arlen Freire, sejam bem-vindos ao nosso treinamento, ao nosso curso de recursos no processo penal. Pode ter certeza que vocês fizeram a opção correta de estar aqui, de tentarem aprender um pouco mais sobre recursos. Eu já enchi o quadro aqui de tópicos, mas não se assustem, o que eu vou passar para vocês é um pouco de bagagem teórica e sempre intercalando entre um conceito e outro, aquilo que na prática pode fazer a diferença na sua advocacia, pode fazer a diferença na sua prova da OAB, você que ainda vai tentar a prova da OAB. Vocês vão perceber que em muitos momentos eu vou abordar questões relacionadas à prática da advocacia mesmo, tá? Então eu acredito que nós vamos conseguir, ao final de todos os módulos, contemplar todas as suas necessidades na área criminal no que se refere a recursos. Digo mais uma vez, foi uma opção extremamente acertada sua de estar aqui. Tenha disciplina e foco de assistir todos os módulos. Nós já nos adiantamos em avisar para vocês antes que nós vamos gravar um módulo de teoria geral, você vai ter um módulo de recurso de apelação, recurso sentido estrito, agravo em execução, recurso especial e recurso extraordinário. Portanto, completo com todas as questões que você precisa saber sobre recursos no processo penal. Beleza? Então vamos lá, a gente vai começar falando dessa teoria, e eu já até mencionei isso, vocês que me seguem já me ouviram dizer. Todos os doutrinadores questionam quando a própria doutrina coloca lá teoria geral. Toda teoria é geral. O que não é geral, o que é específico, é o caso concreto. Então aqui nós estamos diante de uma teoria, não precisaria dizer geral. Mas provavelmente todos os manuais que vocês pegarem, todos os cursos de processo penal, lá vai constar a teoria geral. O que você precisa entender que nós vamos estudar nessa teoria? São conceitos, são princípios que se aplicam a todos os recursos em espécie. Por exemplo, quando eu falar de efeito devolutivo, é um conceito que você vai ver em vários tipos de recursos, em recurso de apelação, em recurso de agravo e execução, recurso em sentido estrito e assim sucessivamente. Tá? O primeiro ponto que você precisa entender é a nomenclatura recursos. Como o próprio nome diz, recursos é refazer o curso, é refazer aquele percurso, aquela trilha, o devido processo legal. Nós vamos refazer esse devido processo legal. A isso se dá o nome de recurso. Nós já sabemos, eu tenho certeza que vocês também já sabem, que recursos têm seu embasamento lá no duplo grau de jurisdição que todo cidadão tem direito. Mas observe, no primeiro momento você pode talvez se assustar quando eu afirmar para você que na nossa Constituição Federal não existe a previsão do duplo grau de jurisdição. É verdade, se você pegar todo o artigo 5º, lá não tem duplo grau de jurisdição. Primeiro, duplo. 2, grau, uma medida vertical, não se analisa na horizontal. Parece bobo, mas se você parar para pensar, todo termômetro você analisa na verticalidade, porque os graus se medem na verticalidade, né? Não na horizontalidade. Então, quando eu falo duplo grau, eu estou falando 2 graus de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Jurisdição do latim iuris dicere, ou seja, dizer o direito. Duplo grau de jurisdição, dizer o direito 2 vezes. Beleza, é exatamente isso que representa o duplo grau de jurisdição. Mas não existe previsão de duplo grau de jurisdição na Constituição Federal. E por que então isso é exigido no Brasil? O duplo grau de jurisdição é uma previsão do artigo 8º, item 2, letra H, do Pacto de São José da Costa Rica, lá da Convenção Americana de Direitos Humanos. Vocês vão observar, se pegar esse Pacto de São José, que foi ratificado no Brasil em 1992, você vai perceber que lá estabelece que todo cidadão tem o direito de ver sua causa reapreciada por uma instância superior. De novo, todo cidadão tem o direito de ver a sua causa reapreciada por uma instância superior. Qual é a lógica disso? A jurisdição é inerte, ela precisa ser provocada.
por nós, cidadãos. No processo penal, a jurisdição é provocada pelo Ministério Público, no mais das vezes, com exceção aí das ações penais privadas. As ações públicas, o Ministério Público, estando convencido de que o cidadão praticou um fato típico, ilícito e culpável, portanto, o cidadão teria praticado um crime, ele move contra esse cidadão uma ação. Movendo essa ação, ela tem um curso legal a seguir até que o juiz dê a decisão, até que o juiz diga o direito, até que o juiz aprecie para saber se o promotor está certo ou errado. Quando o juiz der essa decisão, o juiz exerceu a jurisdição. Iuris dicere, dizer o direito. O juiz, então, disse o direito. E o que o duplo grau de jurisdição prega? Que esse cidadão tem o direito de ver o seu direito reapreciado novamente, mas dessa feita numa instância superior. E por que isso? Porque parte-se da premissa que o ser humano é falível. Esse juiz pode ter errado. É de se imaginar que numa instância superior, num julgamento colegiado por pessoas mais experientes, esse direito seja reafirmado ou reformado, a depender da decisão de primeira instância. Essa noção introdutória apenas para que você entenda exatamente o que é um recurso. Recurso é refazer o curso da persecução penal. É obedecendo ao duplo grau de jurisdição, que no Brasil tem força supralegal, acima das leis, abaixo da Constituição, e o Brasil é obrigado a seguir todo o regramento dos pactos internacionais que ele for signatário. Isso está lá no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Então, em razão disso, por que eu tenho o direito de recorrer? Porque está no artigo 5º? Não. Eu tenho o direito de recorrer porque está em um tratado internacional de direitos humanos, do qual o Brasil faz parte e é obrigado a cumprir. E esse tratado tem posição supralegal em nosso ordenamento. Dito isso, passamos então a analisar algumas questões. Eu quero falar para vocês da classificação dos recursos, depois vou falar dos efeitos. Sobre classificação, o que eu quero que vocês prestem atenção? Nós temos os recursos ordinários e os recursos extraordinários. Normalmente, quando a gente fala ordinário, no direito tem uma conotação um tanto quanto depreciativa, né? Se eu virar para qualquer dos meus alunos e falar assim, você é um ordinário, você já vai achar que eu estou te xingando, que eu estou denegrindo a sua imagem. Não, eu apenas estou dizendo que você é comum, que você não tem nada de extra. Porque se você não fosse comum, você seria extraordinário. Então, você é ordinário. Ordinário é comum. Então, os nossos recursos têm os comuns e os extraordinários. Observem que o extraordinário, ele tem que ter alguma coisa a mais do que o ordinário. Entender isso aqui fica parecendo muito teórico e pouco importante para você, mas não é. Aqui, os recursos ordinários, nós vamos discutir matéria de fato e de direito. Nos extraordinários, nós só vamos discutir matéria de direito. Ou seja, nos recursos extraordinários, eu não discuto fatos. E aí, trazendo agora essa carga teórica para o viés prático, você pode me perguntar, professor, tem um exemplo? Você pode me explicar qual é a diferença de discutir os fatos e discutir o direito? Simples. Discutir os fatos significa eu ouvir testemunha para saber qual a cor da camisa da pessoa que ela viu pular o muro. Quando a pessoa pulou o muro, era noite ou já tinha amanhecido? Estava escuro? Era um lugar silencioso ou era um lugar barulhento? Era um lugar com visibilidade boa ou era um lugar esfumaçado, um lugar com poeira? Quantas pessoas estavam no local dos fatos? 2 pessoas ou 1 pessoa? Porque isso pode desclassificar um furto qualificado para um furto simples. O tiro foi desferido
na direção de todo mundo ou o tiro foi desferido na direção de uma pessoa? Observem que aqui eu estou discutindo os fatos. Aqui o juiz profere uma decisão depois de apreciar esses fatos e ao recorrer ao tribunal, eu vou dizer ao tribunal que essa testemunha mentiu, que o juiz valorou de forma incorreta o depoimento dessa testemunha, porque a testemunha falou que tinham várias pessoas no local e a perícia não constatou rastros de ninguém a não ser de uma só pessoa. Percebam, aqui eu estou discutindo fatos. No recurso ordinário, eu discuto fatos e direito. No extraordinário, somente direito. Quando eu vou discutir somente direito? Quando eu vou tentar provar para os tribunais, através do meu recurso, que um determinado artigo de lei foi violado, que um artigo da Constituição Federal foi violado. Por exemplo, o artigo 400 do Código de Processo Penal traz para nós a redação da audiência de instrução no rito ordinário. Então veja bem, se você pegar o artigo 400 do Código de Processo Penal, lá nós teremos toda a previsão da audiência de instrução no rito ordinário. Rito ordinário é aquele que julga os crimes com penas acima de 4 anos, desde que não tenha um rito procedimental especial, como é o caso do Tribunal do Júri. Então vamos dizer que nós estamos diante de um sequestro, né? Se nós estamos diante de um sequestro, vai ser julgado pelo rito ordinário. Se nós estivermos diante de um roubo, de um estupro, de crimes de corrupção, de um latrocínio, será julgado pelo rito ordinário. O artigo 400 estabelece, dentre outras questões, que na audiência de instrução que realizar-se-á no prazo de 60 dias, será tomado o depoimento da vítima, das testemunhas de acusação e de defesa, nessa ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código. E aí segue a redação, que não nos interessa ao exemplo que quero dar. Observem que a lei fala: vítima, testemunhas de acusação e de defesa, nessa ordem. E se na audiência o juiz resolveu ouvir primeiro as testemunhas de defesa, para depois ouvir as de acusação, eu vou requerer uma nulidade. O juiz não concorda com a minha indignação. Eu peço para constar em ata. No recurso, eu vou dizer: tribunal, o juiz violou o artigo 400. Ele ouviu as testemunhas de defesa antes de ouvir as de acusação. Eu estou diante de uma eventual nulidade por violação de uma matéria de direito. Percebam, não me importa se o réu é culpado, se é inocente, se estava escuro, se estava claro, se estava frio ou calor, se estava barulhento ou silencioso o ambiente. Eu não vou discutir os fatos. Eu vou discutir que o artigo 400 do Código de Processo Penal foi violado. É isso que é uma matéria de direito. Outro exemplo, quando eu me refiro à violação de um artigo constitucional. Como, por exemplo, se eu pegar o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, lá está assim estabelecido: aos litigantes em processo administrativo ou judicial e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa e todos os meios a ela inerentes. Observem, o contraditório é o direito de participar de todos os atos do processo. Se tem uma audiência e o meu cliente não foi intimado para essa audiência, o contraditório e a ampla defesa estão violados. Eu, no meu recurso, vou dizer: tribunal, esse processo é nulo. Foi violado o contraditório, ou foram violados o contraditório e a ampla defesa. Percebam, não importa a cor da roupa do réu, não importa se estava frio ou calor. Lembra daquela brincadeira que eu acabei de fazer? Nada relativo aos fatos me importa. O que me importa é saber: não foi intimado o meu cliente, violou um permissivo constitucional, um princípio constitucional. Portanto, é nulo o processo. Observem, eu estou discutindo aqui matéria de direito. Para finalizar essa discussão, o que eu quero que vocês entendam? Recurso ordinário, apelação, recurso em sentido estrito, agravo em execução. Nesses,
eu vou discutir fatos e vou discutir direito. Recursos extraordinários, recurso especial no STJ, recurso extraordinário no STF. Nesses dois, eu somente discuto direito. Isso vai permitir que você entenda com mais facilidade quando eu estiver falando para você, lá no final do nosso curso, sobre os recursos extraordinários, e eu explicar o recurso extraordinário e especial, e eu explicar para você a impossibilidade de se rediscutir provas lá nesses recursos, porque lá nós não discutimos fatos. Os fatos lá não têm nenhuma relevância. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso aqui. Partimos então agora para os efeitos do recurso. Nós temos, a depender da doutrina que você estiver estudando, várias formas de analisar isso aqui. Alguns doutrinadores estratificam cada um desses efeitos e vai explicando. Para a noção prática que você precisa ter, você tem que saber que nós temos efeito devolutivo, suspensivo e extensivo. Então, somente. É lógico que dentro de efeito devolutivo, nós trazemos aqui uma subdivisão, baseada, essa explicação aqui, nas doutrinas, principalmente de Aldir Lopes e Nestor Távora. São doutrinas que eu aconselho vocês a estudarem essa matéria. Efeito devolutivo. Como assim? Quando eu recorro, qual o efeito que o meu recurso causa no processo? Olha só, o juiz proferiu uma sentença, eu recorri. Qual o efeito desse meu recurso? O fato de eu ter recorrido gerou qual efeito? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, o devolutivo. O que significa dizer, eu estou devolvendo a matéria para o judiciário. Todo recurso tem efeito devolutivo, porque eu procurei o judiciário fez uma prestação jurisdicional, eu não gostei, estou devolvendo para o judiciário apreciar de novo. Efeito devolutivo. Pois bem, o efeito devolutivo, na visão das doutrinas majoritárias no assunto, ele se divide em três: efeito regressivo, reiterativo e misto. Professor, eu preciso decorar isso? Não, evidentemente que não. Não precisa você se preocupar com isso. O que também não pode é isso aparecer numa decisão, num acórdão, numa sentença proferida pelo juiz, num acórdão no tribunal, numa doutrina que você estiver estudando, numa sustentação oral, alguém mencionar e você não saber do que se trata. É lógico que causa um certo desconforto e é preciso que você dê atenção exatamente por isso. O efeito devolutivo regressivo, ou também chamado pela doutrina de iterativo, significa o quê? Quando você recorre e a decisão nesse recurso será tomada pelo próprio juiz que proferiu a decisão. Percebam, o efeito iterativo ou regressivo é como se fosse uma exceção ao duplo grau de jurisdição. Lembra que eu disse que o duplo grau de jurisdição é a possibilidade de você recorrer em uma instância superior a apreciar a matéria? Aqui não. O efeito regressivo, o juiz decide, você recorre e esse mesmo juiz reaprecia a matéria. Exemplo disso aqui, embargos de declaração. Olha só, quando você recebe a intimação de uma sentença proferida pelo juiz, você observa que essa sentença tem omissão, contradição, obscuridade. Aí você vai opor embargos de declaração. Quem vai julgar esses embargos? O próprio juiz que proferiu a sentença. Daí o efeito iterativo, chamado de devolutivo regressivo. O reiterativo, fica uma dica para você, que vai fazer prova da OAB, isso na OAB é muito importante. Esse é o iterativo. Quando tiver reiterativo, você vai memorizar o reiterativo de recurso, esse vai subir para o tribunal. Esse é o efeito que quase todo recurso tem. Devolutivo, reiterativo.
de refazer, sobe para o tribunal, numa instância superior, tá? É o caso, por exemplo, do recurso de apelação. Agora, o misto é muito interessante. O misto é aquele efeito devolutivo que vai para o juiz. Se o juiz entender de reformar a decisão, ele reforma. Se ele não entender, sobe para o tribunal. Então, se ele entender de reformar, ele reforma, iterativo. Não é o caso de reformar, vai mandar para o tribunal, reiterativo. Aqui, dois recursos que nós vamos estudar. Vocês vão observar o agravo em execução e o recurso em sentido estrito. O agravo e o rese, eles possuem efeito devolutivo misto, porque você devolve, o juiz pode exercer um juízo de retratação, nós vamos falar disso depois, e se ele entender em manter a decisão do mesmo jeito que ele proferiu inicialmente, remete o processo para o tribunal. Beleza? Por fim não, porque nós ainda temos dois, o efeito suspensivo. Gente, esse efeito suspensivo é extremamente interessante. Por quê? Muitos de vocês vão estranhar esse efeito suspensivo quando nós estivermos estudando agravo em execução. Por quê? O efeito suspensivo é aquele efeito que você interpõe o recurso e o seu recurso tem o poder de suspender os efeitos da decisão. Observe, o juiz proferiu uma sentença condenatória. Seu cliente está respondendo em liberdade. Condenou o seu cliente a 10 anos de reclusão. O que se espera dessa sentença? Imediatamente pegar o cidadão, colocar no sistema prisional para ele cumprir 10 anos de reclusão. No entanto, quando você interpõe o recurso, esse recurso suspende os efeitos dessa decisão, ou seja, momentaneamente torna sem efeito essa decisão. O seu cliente te liga, doutor, e meu processo? Saiu a sentença. Sério, doutor, fui absolvido? Não, você foi condenado, 10 anos de reclusão. E eu já vou preso agora, doutor? Não, eu interpus um recurso e esse recurso suspendeu os efeitos da decisão. Até aqui, tudo bem, muito tranquilo, não há dificuldade para você entender. O grande detalhe que nós temos aqui no efeito suspensivo é, por exemplo, no agravo em execução. Por quê? O juiz, de repente, foi notificado pelo sistema prisional que o seu cliente estava com um celular dentro da cela. Falta grave. Artigo 52 da Lei de Execução Penal, 7.210 de 84. Então, observe, vai abrir um processo administrativo contra seu cliente e vai comunicar ao juiz. O seu cliente estava no regime semiaberto. Trabalhava durante o dia, à noite voltava para o sistema prisional. Quando ele voltou para o sistema prisional, fizeram uma revista nele, descobriu que ele carregava dentro da cueca lá um celular. Falta grave, amanhã ele não vai sair de manhã para trabalhar, o presídio vai comunicar ao juiz e o juiz cautelarmente regride o regime dele, manda ele para o fechado. Você não concorda com essa decisão do juiz e recorre para o tribunal. Observe, quando você recorre para o tribunal, suspende o efeito da decisão? Não. Seu cliente vai continuar no regime fechado, vai continuar de castigo. No agravo em execução, nós não temos o efeito suspensivo. Não tem jeito. Tem que esperar o agravo em execução ser julgado. Se ficar provado que o seu cliente não estava com esse celular, aí tudo bem. Aí seu cliente volta para o semiaberto. Ficou no prejuízo lá os meses ou os dias, as semanas que ele não pôde trabalhar. Observe, no agravo em execução não tem efeito suspensivo. Mas aí, ao estudar o agravo em execução, vocês vão ver, eu vou comentar com vocês, que nós temos lá a possibilidade, se a situação for uma situação teratológica, absurda, um abuso de poder desmedido do juiz, você pode entrar com um habeas corpus ou um mandado de segurança para que o tribunal confira efeito suspensivo ao seu recurso.
mas em regra não tem efeito suspensivo. O efeito extensivo não é muito comum, mas é muito interessante. O efeito extensivo é o efeito pelo qual a decisão em um recurso pode beneficiar uma pessoa que não recorreu. Exemplo, eu advogo para um cliente, você advoga para outro. Eu advogo para Filisbino, você advoga para Filisbina. Beleza. O juiz profere uma sentença, condena meu cliente Filisbino a 6 anos, condena sua cliente Filisbina a 6 anos. O meu cliente Filisbino entende que está beleza. Ele não quer recorrer. A sua cliente Filisbina quer recorrer. Você recorre. Ao chegar no tribunal, o tribunal defere um pedido seu e anula o processo, por violação de princípios constitucionais. Anulou o processo. O meu cliente vai cumprir pena? Não. O processo foi anulado. Ah, mas ele não recorreu. Sim, mas ele foi beneficiado com o efeito extensivo. A decisão proferida no recurso de Filisbina se estende ao recurso de Filisbina, ao caso de Filisbina, que ele não recorreu. Isso está no artigo 580 do CPP. Beleza? Tranquilos? Eu vou apagar o quadro, vou anotar outros tópicos para que a gente possa dar continuidade. Bom, veja bem, agora que nós já estudamos os efeitos, nós vamos falar um pouco das características. E aqui existem alguns conceitos importantíssimos que você não pode esquecer. Olha o tanto que é importante o estudo da teoria dos recursos. Aqui nós vamos falar de fungibilidade. O que é fungibilidade, professor? Aí você vai se lembrar lá na aula de Direito Civil, lá no segundo período, os bens fungíveis e os infungíveis. Bens fungíveis, aqueles que podem ser substituídos um pelos outros sem perder a sua essência. Aqui no recurso, o que é a característica da fungibilidade? É a característica segundo a qual um recurso será recebido no lugar de outro. Exemplo, o juiz pronunciou o réu. Artigo 581, inciso 4º, fala que cabe recurso em sentido estrito. O advogado, por um equívoco, interpõe um recurso de apelação. O juiz vai receber o recurso, mesmo sendo recurso de apelação, o juiz vai receber esse recurso como recurso em sentido estrito. Pode? Pode. Princípio da fungibilidade. Desde que tenha sido interposto dentro do prazo e cumprido os demais requisitos. Então, observe. O prazo para o recurso em sentido estrito, prazo de interposição, 5 dias. O prazo para a interposição da apelação, 5 dias. O advogado foi lá e escreveu: não concordo com a decisão de pronúncia, desejo apelar. Ponto. O juiz vai escrever lá: recebo o recurso como recurso em sentido estrito, vistas ao recorrente para apresentar suas razões. Beleza. É isso que é o princípio da fungibilidade. Está lá no artigo 579 do CPP. Unirrecorribilidade. Muito interessante saber isso aqui. Unirrecorribilidade. Para cada decisão cabe um recurso. Muito cuidado com isso. Cabe um único recurso para cada decisão. Você não pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão. Falando assim, fica parecendo algo meio solto. Mas como assim, professor? É só um recurso mesmo. Então vamos lá. Imagine que o seu cliente foi denunciado por furto e por ameaça. O processo seguiu, ele respondendo pelos 2 crimes. Lá no final, na sentença, o juiz reconhece que o crime de ameaça já prescreveu. E ele, então, concede a extinção da punibilidade em relação à ameaça pela prescrição. E absolve o réu pelo crime de furto. Observe, ele não absolveu o réu pelo crime de ameaça. Ele absolveu o réu em razão do furto. A ameaça, ele extinguiu a punibilidade pela prescrição. O promotor não concorda e quer recorrer. Mas veja bem,
Recurso contra decisão que declara extinta a punibilidade é recurso em sentido estrito. Nós vamos ver isso nos próximos módulos. Recurso contra decisão que absolve é recurso de apelação. Recurso em sentido estrito está no 581. Recurso de apelação no 593. Então veja bem, na mesma sentença, o juiz declarou extinta a punibilidade pela prescrição. Cabe recurso em sentido estrito dessa parte da decisão. Na mesma decisão, o juiz absolveu o réu pelo crime de furto. Cabe recurso de apelação. Percebam, se eu analisar a literalidade da lei, nós teríamos dois recursos contra a mesma decisão. E não é assim. Nesse caso, o recurso maior vai absorver o recurso menor. Nesse caso, o recurso de apelação será interposto, vai discutir a absolvição pelo crime de furto e vai discutir também a extinção da punibilidade pela prescrição. Observe isso em razão da unirrecorribilidade. Ou seja, contra cada decisão só cabe um recurso. Professor, nós temos exceção? Temos. Em quase tudo no direito tem exceção. Quais são as exceções? O recurso especial e o recurso extraordinário. Ou seja, quando o tribunal profere um acórdão negando o provimento ao meu recurso de apelação, eu vou interpor um recurso especial e um recurso extraordinário. Os dois no mesmo prazo, no mesmo momento, duas petições juntas, no mesmo protocolo. Mas, qual é a lógica disso? Nessa, eu discuto violação de lei. Nessa, eu discuto violação da Constituição. Os dois recursos serão interpostos ao mesmo tempo contra a mesma decisão. Essa é uma exceção à unirrecorribilidade dos recursos. Tranquilo? Beleza. Nós temos agora a motivação dos recursos. Muito interessante e não observada em alguns casos concretos que eu posso citar para vocês. Esse aqui é um dos momentos em que eu trago muita informação da prática para a teoria. Vejam bem. Motivação. Você recorre porque você não concorda com a decisão. Beleza, seu direito de recorrer. Mas você é obrigado a explicar o porquê você não concorda. Você é obrigado a motivar. E quando eu digo você, você que recorre. Pode ser promotor, pode ser advogado. Se você recorre, você tem que explicar o porquê você não concordou com a decisão e o porquê você quer recorrer. E por que você tem que explicar? Porque a não motivação dos recursos viola o contraditório. Violação do contraditório. Como assim, professor? Vamos lá. Como eu já disse, o contraditório é o direito que a parte tem de participar de todos os atos do processo. Tudo bem. Quando você recorre, a outra parte tem direito de responder esse recurso. Ele tem direito de participar de todos os atos, inclusive do seu recurso. Se você recorre, ele tem direito de contraditar o seu recurso. Mas para isso, você precisa indicar para ele quais as razões de você não concordar com a decisão. Porque se você não expõe a motivação pela qual você recorreu, ele não vai ter como exercer o contraditório. Vamos imaginar, e eu já vi situações dessas na prática. Por isso eu disse que vou trazer para cá situações de ordem prática. Veja bem, o juiz condena o meu cliente
E, ao invés de ser por um crime qualificado, ele condena por um crime simples, sem as qualificadoras. E faz a dosimetria de pena. O promotor vem e escreve no recurso que não concorda com a condenação nos moldes em que ela foi feita, e em razão disso, ele está recorrendo, porque ele entende que a pena foi injusta, ele entende que não ter acatado as qualificadoras foi um erro do juiz e que por isso essa decisão precisa ser reformada. Beleza. Eu, nas minhas contrarrazões, preliminarmente, da violação à motivação dos recursos, o promotor falou, mas não explicou a motivação pela qual ele não concorda com a decisão. O promotor não disse onde que o juiz errou na dosimetria de pena. O juiz errou na primeira fase, na segunda fase ou na terceira fase? Ele não disse. O juiz errou a não acatar as qualificadoras, mas errou onde? Qual prova que ele deixou de apreciar? Se você não fundamentar, promotor, como é que eu vou fazer as contrarrazões? Você está me impedindo de exercer o contraditório. Todo recurso tem que ser devidamente motivado. Preste atenção. Eu falei inicialmente que o promotor recorreu, mas agora eu vou provocar você, porque eu tenho plena consciência que a grande maioria das pessoas que estão fazendo esse curso atua na defesa. Se você recorre e não motiva o seu recurso, você corre um sério risco de o tribunal não conhecer o seu recurso por violação ao contraditório em razão da ausência de motivação. Como se daria isso? Imagine que o seu cliente foi condenado por um crime de roubo, o juiz fixou uma pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em um regime inicialmente fechado. Você tem aí 3 blocos de assunto para você discutir. O primeiro deles, você vai discutir que a condenação foi injusta, não havia provas suficientes para condenar. Então você vai ter que motivar. Por que você entende que não tem prova suficiente? Você vai ter que apreciar as provas, falar sobre a valoração, qual a valoração que o juiz deu a cada prova, por que você acha que o juiz errou. Talvez você tenha que trazer para essa discussão o princípio lá da teoria geral da prova, quando a gente estuda prova do processo penal, o princípio do livre convencimento motivado, a vedação ao sistema tarifado de provas, talvez você tenha que trazer isso. Certo é que você tem que motivar por que o juiz errou ao apreciar determinada prova e condenar o seu cliente. Superada essa questão, você vai enfrentar a dosimetria de pena. Você entende que a pena foi injusta. Sim, mas injusta por quê? Qual o motivo pelo qual você entende que a pena foi injusta? O juiz errou na fixação da pena base? Violou alguns dos elementos do artigo 59 do Código Penal? Ou o juiz valorou incorretamente as agravantes e atenuantes da segunda etapa? Ou você entende que o juiz considerou equivocadamente as causas de aumento ou causas de diminuição da terceira etapa? Você está diante de 2 causas de aumento na parte especial do Código e o juiz valorou as 2 e você acha que está errado? Não, tinha uma causa de aumento na parte especial e uma na parte geral, e você entende que o juiz, o que na sua opinião está errado? Se você não concorda com a pena ficou errada, mas por que ficou errada? Se você não explicar, se você não motivar o porquê a dosimetria de pena está errada, seu recurso não será conhecido. E o último, nesse exemplo que citei, o juiz estabeleceu uma pena de 6 anos e 8 meses, um regime inicialmente fechado. Mas espera aí, professor, o artigo 33 do Código Penal estabelece que a pena até 8 anos é regime semiaberto. Regime fechado apenas para penas superiores a 8 anos. A exceção seria nos casos de réu reincidente,
o meu cliente não é reincidente. Então percebam, se você não concorda e quer expor essa parte no seu recurso, você tem que motivar. Eu estou motivando que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena viola o artigo 33 do Código Penal. Simples assim. E você vai explicar o porquê. Percebam que nos 3 exemplos que eu falei, se você não motivar, seu recurso não será conhecido por ausência de uma formalidade. Ele precisa motivar para que a outra parte possa exercer o contraditório. Beleza? Passemos então a enfrentar a vedação a reformatio impérios. E não se diz reformatio impecius, tá? T em latim tem som de C, J tem som de I, você já sabe disso, por isso que fala iuris ao invés de juris, né? Reformatio impérios, impérios, reformar para prejudicar. O que é isso? Vedação a reformatio impérios significa dizer, se somente a defesa recorre, o tribunal não pode reformar gerando prejuízo para o réu. De novo, se somente a defesa recorre, o tribunal não pode reformar prejudicando o réu. Vamos citar alguns exemplos. O meu cliente foi condenado, vou citar esse exemplo que eu acabei de falar, de um roubo, pena de 6 anos a 8 meses, e o tribunal negou provimento ao meu recurso e percebeu que o juiz errou a dosimetria de pena, igual eu falei que errou, só que o tribunal entende que errou foi para menos, que na conta certinha não seria 6 anos e 8 meses, seria 7 anos e 8 meses. Mesmo o tribunal sabendo que isso está errado, o tribunal não pode reformar essa parte da pena. Por quê? Porque está prejudicando o meu cliente e o recurso é exclusivo da defesa. Gente, isso funciona da seguinte forma. Se eu soubesse que o tribunal pode prejudicar o meu cliente, eu não recorreria. E aí, de certa forma, estaria sendo retirado de mim, do meu cliente, o direito ao duplo grau de jurisdição. Seria uma forma de inibir a prática do recurso. Seria uma ameaça velada do tribunal. Se quiser recorrer, você recorre. Mas se chegar recurso aqui, eu não vou ter dó não. Se tiver que prejudicar seu cliente, eu vou prejudicar. Com isso, o desembargador que quisesse ter pouco serviço, não ter nenhum recurso para julgar, bastava ele disseminar uma fama de que todo recurso que a defesa faz, ele acaba piorando a situação do réu. Eu pergunto para você, quem é que ia recorrer? Ninguém. Então, por isso que o tribunal não pode prejudicar o réu quando o recurso é somente da defesa. Mas, professor, o juiz condenou por furto a uma pena de 2 anos. O promotor acha que a pena é pequena e recorreu. O advogado acha que a condenação é injusta e recorreu. Nós temos 2 recursos. O tribunal pode prejudicar o réu? Pode, basta ele dar provimento ao recurso do MP e subir essa pena de 2 para 3 anos, por exemplo. Prejudicou o réu? Prejudicou. Mas um recurso que o promotor fez, não um recurso que a defesa fez. Quando somente a defesa recorre, o tribunal não pode prejudicar o réu. Ficou claro? Entenderam? A partir do momento que você compreende isso, eu posso partir para a próxima etapa. Na próxima etapa eu falo para vocês de reformatio impérios direta e indireta. É fundamental que você saiba disso. Reformatio impérios direta, reformatio impérios indireta. Eu, defesa, advogado, recorri, o tribunal prejudicou meu cliente. Reformatio impérios direta. Não tem dúvida. Eu recorri, o promotor não recorreu, só a defesa recorreu, o tribunal prejudicou meu cliente. Reformatio impérios direta. Pronto. Eu recorri, o tribunal anulou o processo, voltou para a primeira instância, o processo foi refeito
e ao final o juiz deu uma sentença pior do que na primeira vez. Reformácio impérios, indireta, também é vedado. Vou citar um exemplo. Eu fiz um júri em que o meu cliente tinha sido condenado por um homicídio com 2 qualificadoras. Nós sabemos que uma qualificadora eleva a pena de 6 para 12 anos. A pena de homicídio é de 1 a 6 anos, artigo 121. Quando é qualificado, a pena mínima é 12 anos. Então, uma qualificadora é o suficiente para elevar a pena para 12 anos. A parte majoritária da doutrina entende que a segunda qualificadora funciona como agravante e, portanto, vai aumentar essa pena. 12 anos por causa de uma qualificadora, mais 2 anos por causa de outra qualificadora, meu cliente teria uma pena de 14 anos. Essa pena é o mínimo para quem responde um crime com 2 qualificadoras. O juiz condenou meu cliente e fixou uma pena de 12 anos, mesmo sendo 2 qualificadoras. É óbvio, o juiz errou a dosimetria de pena. Se o promotor tivesse recorrido, tudo bem, mas observe, o promotor não recorreu, o promotor se deu por satisfeito com a condenação a uma pena de 12 anos. Eu recorri e provei no tribunal que aquele júri deveria ser anulado. O tribunal concordou comigo, anulou o júri. Voltamos, fizemos um novo júri. Meu cliente foi condenado novamente. Quando o juiz que foi fixar a pena, dessa vez já tinha mudado o juiz da comarca, o juiz está fazendo a dosimetria de pena e estava fixando uma pena de 16 anos no meu cliente. Dentro do plenário, enquanto ele redigia a sentença, eu cheguei para essa excelência, pela ordem, em razão da vedação da Reformácio Impérios, o senhor vai ser obrigado a fixar 12 anos para o meu cliente. Porque o primeiro júri, a pena foi de 12 anos. E o recurso não pode prejudicar o réu. Essa é uma Reformácio Impérios indireta. Indiretamente, meu cliente foi prejudicado, porque anulou o júri, veio para cá, e agora? Como que vai fazer? Então o juiz é obrigado a fixar uma pena de 12 anos. Percebam, ao se falar em vedação da Reformácio Impérios no tribunal do júri, eu sugiro a vocês lerem o habeas corpus 136768 no STF, de relatoria do ministro Edson Fachin. De novo, habeas corpus 136768, ministro Edson Fachin. Edson Fachin, em 2016, proferiu um voto que a doutrina vem tratando como um voto paradigma. De lá para cá, tudo mudou no que se refere a Reformácio Impérios no júri. Para o ministro Edson Fachin, quando um júri é anulado, aquela qualificadora que o réu tinha sido absolvido no primeiro júri, não pode ser considerada novamente. Vamos a um exemplo. Meu cliente está respondendo por homicídio com a qualificadora do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Beleza. Não, vou citar um exemplo, fica mais fácil. Meu cliente está sendo denunciado por um homicídio qualificado por motivo fútil. Beleza. Eu consegui decotar a qualificadora do motivo fútil. E meu cliente foi no plenário condenado apenas por homicídio simples. Se ele foi condenado por homicídio simples, eu consegui decotar a qualificadora do motivo fútil. Só que eu não concordo com essa condenação. Essa condenação é injusta. Eu entendo que não há provas para condenar meu cliente. E eu recorro para o tribunal. O tribunal anula o júri. Vamos fazer o júri de novo? Vamos. Observem, a pena de homicídio simples é de 6 anos. Para Edson Fachin, nesse novo júri, se o meu cliente for condenado pelo homicídio qualificado, vai ter que aplicar uma pena de 6 anos. A pena não pode aumentar, mesmo que dessa vez eu perca a qualificadora. Olha que coisa curiosa. A doutrina sobre isso está extremamente inquieta, desconfortável.
Alguns doutrinadores defendem que essa qualificadora não deveria ser quesitada. Outros defendem que ela tem que ser quesitada, mas ela não pode ser considerada na dosimetria de pena. Ou seja, alguns absurdos doutrinários aí. O importante é você saber que se o seu cliente foi condenado no tribunal do júri e só você recorre, em nenhuma hipótese esse recurso pode prejudicar o seu cliente. Se esse júri for anulado e nós tivermos que fazer o júri novamente, nada pode ficar pior do que era no início para ele. Beleza? Tranquilo? Para finalizar, vou falar o que talvez seja a característica mais perigosa dos recursos, a complementaridade recursal. Essa talvez seja a característica mais perigosa dos recursos. Preste atenção na seguinte situação. Pode ser que você seja intimado a complementar o seu recurso. Como assim, professor? Você pode ser intimado a complementar o seu recurso. Você já interpôs o recurso e você agora vai complementá-lo. Vou citar um exemplo. Seu cliente foi condenado a uma pena de 12 anos de reclusão por estupro. E você tem 5 dias para apelar. Você resolveu fazer um recurso de apelação já com as razões. Ao estudar recurso de apelação, você vai ver que tem a possibilidade de você fazer o recurso e depois apresentar as razões. Nós vamos aprender isso lá em apelação. Mas no momento aqui eu quero apenas que você foque nisso. Você faz o seu recurso no prazo de 5 dias e já apresenta as razões. Você sabe que o prazo para embargos de declaração é de 2 dias. Então vamos lá. Eu vou até apagar o quadro e vou fazer um desenho para que isso fique fácil para você entender. Não perca o raciocínio aí, por favor, mantenha atenção. Eu estou nesse momento falando da complementaridade recursal. Olha só, vamos colocar aqui uma régua do tempo. A sentença foi publicada no dia 10 de maio. Dia 12 de maio, o MP entrou com embargos de declaração. Prestem atenção, não distraiam, por favor. Dia 12 de maio, o MP entrou com embargo de declaração. No dia 15 de maio, você entrou com apelação. Então, vou colocar aqui, advogado, apelação. Dentro do prazo, 5 dias. Você não tem nada a ver com o prazo do promotor. Seu prazo é de 5 dias. Está aqui, 10, dia 15, apelação. Beleza. O promotor está alegando que o juiz deixou de apreciar um agravante, portanto, uma omissão, e em razão disso, a pena não seria de 12, e sim de 14 anos. Digamos que o promotor está falando que o juiz não apreciou a agravante da futilidade. Quando você fez as razões do recurso, você não falou nada de futilidade, porque o juiz não tinha colocado isso na sentença dele. O promotor entra com embargo de declaração, fala que o juiz não falou da futilidade, e o juiz vem aqui no dia 20 de maio e acolhe os embargos do promotor, passando a pena para 14 anos. Quando você fez esse recurso de apelação, você sabia disso? Não. Então você vai ter que ser intimado para complementar o seu recurso. Por quê? Porque agora você vai poder falar
dessa decisão do juiz. A isso se dá o nome de complementaridade recursal. Gente, isso é muito perigoso. Quando isso acontece no tribunal, o tribunal profere um acórdão. Você não concorda com esse acórdão, entra com recurso especial para o STJ. O promotor entra com embargo de declaração e os desembargadores alteram o acórdão. Se você não complementar essa alteração que o tribunal fez, o STJ não vai apreciar a matéria. O STJ não vai apreciar. O STJ não tem como apreciar de ofício, sem que você peça. Eu te garanto, muitas vezes você já deve ter visto ou ouvido alguém falar que no tribunal o recurso não foi enfrentado. Por quê? Porque o advogado esqueceu de fazer a complementaridade recursal. Isso não é simples. Quando nós estivermos falando de recurso de apelação, de recurso especial extraordinário, eu vou voltar nesse assunto. Eu vou precisar que você se lembre disso. Beleza? Fazendo da mesma forma que fiz anteriormente, vou apagar, me dá um segundinho e eu volto já com outros tópicos para a gente trabalhar. Então vamos lá. Voltando, nós vamos falar agora da interposição do recurso. Interposição do recurso tem duas formas de fazer, tem dois momentos. Você interpõe o recurso por termo ou por petição. Por termo, você pega o processo, vai lá na sentença, na última página, escreve lá: não concordando com a decisão, desejo recorrer com base no artigo 593, inciso 1º do CPP. Pugna na defesa para que, recebido o recurso, seja intimado para apresentar suas razões. Isso é por termo. Por petição, você vai para o escritório, ao juiz da primeira vara criminal da comarca tal, fulano de tal, não concorda com a decisão, vem nos termos do artigo 593, inciso 1º, recorrer, tal, não sei o quê, pugna que recebido o recurso, seja intimado para apresentar as razões, assinado, data, tal, beleza, vai lá e protocoliza essa petição. Então nós temos por termo, por petição. O que você tem que entender importante nisso? É lógico, em qualquer caso você tem que observar o prazo, mas por termo, tanto você pode recorrer, quanto o seu cliente pode recorrer. Imagine o seu cliente recebendo a intimação do presídio, o oficial de justiça pergunta para ele: você vai recorrer? Ô doutor, eu vou. Aí o oficial de justiça logo que manifestou que quer recorrer. Pronto. O seu cliente não precisa indicar o artigo, o inciso, nada disso. Quando seu cliente escreve lá, desejo recorrer, o juiz simplesmente intima você para apresentar as razões. Aí nós estamos diante de um recurso interposto por termo. Por petição, só você que é advogado, que pode. Muito comum é no tribunal do júri, no final da audiência, está redigindo a ata, o juiz ou a escrivã te pergunta: doutor, só vai recorrer? Você fala assim: não, eu vou recorrer. E aí você já fala para ela, com base em qual artigo você vai recorrer. Nós temos ali uma interposição de recurso por termo. Muito cuidado. No momento de interpor o recurso, você vai ver que o recurso de apelação tem uma particularidade. Você pode manifestar por apresentar as razões diretamente no tribunal. Só que você tem que dizer isso aqui, no momento da interposição. Não concordo com a decisão, desejo recorrer, com base no artigo 593, que é recurso de apelação, inciso 1º ou 2º, sei lá, combinado com o artigo 600, parágrafo 4º. O que é o artigo 600, parágrafo 4º? Calma, nós vamos estudar isso lá em recurso de apelação. Aqui eu estou apenas comentando. É a redação que permite você apresentar as razões do seu recurso lá no tribunal e não aqui, na primeira instância. Isso está no artigo 600, parágrafo 4º. Eu vou ensinar para vocês no nosso próximo módulo, quando nós estivermos falando de recurso de apelação. Bacana? Então fique atento a isso. Na interposição, se é por petição ou por termo que o advogado fez,
ele é obrigado a indicar o artigo que fundamenta a sua resignação. Eu estou recorrendo por causa disso, disso e disso, você é obrigado a indicar. Seu cliente não precisa, tá? Nós vamos falar de prazos depois e vocês vão ver que os prazos são regulados pelo artigo 798 do CPP. O artigo 798 estabelece que a intimação, o prazo começa a contar da intimação. O que significa dizer, no processo penal, o recurso, o prazo começa a contar da última intimação. Porque às vezes intimou você, mas não intimou seu cliente. Às vezes intimou seu cliente, mas não intimou você. E nesse caso, conta da última intimação. Beleza? Artigo 798 do CPP. Duas coisas importantes para a gente falar agora e encerrar esse módulo é a diferença que tem juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Por quê? Porque quando você interpõe um recurso, sobre ele, inicialmente, se faz um juízo de admissibilidade. Depois, o juízo de mérito. O juízo de admissibilidade vai analisar os requisitos de ordem formal. Requisitos de ordem formal. Ou seja, a formalidade que você tem que ter para recorrer. Eu estou falando, por exemplo, da tempestividade, que é o prazo. Eu estou falando do interesse de agir. Eu estou falando do preparo. Professor, mas existe preparo de recurso no processo penal, ou seja, pagamento de custas? Uma única situação, nas ações penais privadas. Se você interpõe um recurso de apelação numa ação penal privada e não recolhe as custas, o seu recurso não será conhecido. Porque aqui no juízo de admissibilidade, disse que o recurso foi conhecido ou não. Juízo de admissibilidade. Conheço do recurso. Não conheço do recurso. Recebo o recurso, já que o conheço. Não recebo o recurso porque não conheço do mesmo. Não conhecer do recurso significa as suas formalidades não foram obedecidas. Preste atenção. Você interpõe um recurso. O juízo de admissibilidade vai resultar em conhecer ou não conhecer do recurso. O juízo de admissibilidade pode ser feito tanto na primeira ou segunda instância. Vamos imaginar que você interpôs um recurso de apelação no 6º dia do prazo. O juiz conheceu do recurso. O recurso subiu para o tribunal. O tribunal verificou que você perdeu o prazo. O recurso era no 5º dia. O tribunal vai dizer, não conheço do recurso, pois intempestivo. Ponto. Ah, mas o juiz já tinha recebido. O juízo de admissibilidade é exercido na primeira e na segunda instância. Fiquem atentos a isso. Juízo de admissibilidade refere-se à forma. Daqui a pouco vocês vão perceber que é muito importante diferenciar isso aqui. Juízo de admissibilidade, juízo de mérito. Aqui, no juízo de mérito, o que se aprecia é o direito material. Ou seja, aqui o que eu vou discutir é o mérito da questão. É dizer se o réu é culpado ou inocente, é dizer se desclassifica o crime ou não desclassifica, se o crime é tentado ou consumado, se a pena está errada ou não. No juízo de mérito eu aprecio o direito penal. No juízo de admissibilidade eu aprecio o direito processual. Aqui é direito material. Quando nós estamos diante de juízo de mérito, diz-se que o recurso foi
provido ou não. Juízo de admissibilidade, o recurso foi conhecido ou não. Juízo de mérito, o recurso foi provido ou não. Eu ganhei ou perdi o recurso. É no mérito que eu vou saber disso. Vejam bem, não se esqueçam disso. Por quê? Porque você precisa saber diferenciar juízo de admissibilidade de juízo de mérito. Vamos citar um exemplo. Você interpõe um recurso de apelação. O juiz, na primeira instância, não conhece do recurso. E aí? O que você vai fazer? Tem uma decisão do juiz que não conhece do recurso. O artigo 581, inciso 15, determina que cabe recurso em sentido estrito. Ah, mas eu entro com recurso em sentido estrito contra uma decisão do juiz que não recebeu meu recurso de apelação. Observe. Recurso de apelação, o juiz não conheceu. Recurso em sentido estrito. Agora, recurso de apelação, o juiz recebeu, subiu para o tribunal não proveu o recurso. Cabe recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Observe, o recurso de apelação é o mesmo. Quando ele não é conhecido, cabe recurso em sentido estrito. Quando ele não é provido, cabe recurso especial, recurso extraordinário. E alguém já vai antecipar e dizer: professor, o juiz não recebeu meu recurso de apelação. O senhor me ensinou, artigo 581, inciso 15, eu entro com recurso em sentido estrito. E se ele não receber meu recurso em sentido estrito? Aí você vai entrar com carta testemunhal, que é um outro recurso previsto no Código de Processo Penal. E observe, nesse recurso de carta testemunhal, o juiz não decide. O escrivão vai mandar direto para o tribunal. Nós vamos falar disso depois. Beleza? Era só para mostrar para vocês o tanto que é importante diferenciar juízo de admissibilidade de juízo de mérito. Beleza? Assim a gente encerra nosso primeiro módulo. Espero que tenha sido útil, tenha sido proveitoso, que você tenha conseguido acompanhar. Sugiro, faça uma revisão depois, com mais calma, desse módulo, para que você, ao chegar no próximo módulo, consiga acompanhar com tranquilidade. No próximo módulo, nós vamos começar o estudo dos recursos em espécie. Beleza? Eu te vejo lá. Um grande abraço. Valeu!